Meu nome é Janaína da Conceição Martins, tenho 31 anos. Nasci aqui nessa região. Quando eu nasci aqui, não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha água encanada, tinha que buscar água no poço, né? E aí, para eu contar um pouco disso, de como que eu fui chegar aqui, eu não tenho como falar disso sem falar dos meus pais, né? Porque a minha história começa com a história deles, né? A minha mãe, ela é uma guerreira, nasceu com 8 meses de idade, teve paralisia infantil no interior de Minas Gerais, veio para São Paulo se tratar já com 12 anos, fez o tratamento na ACD. E meu pai, também nascido em Minas, foi abandonado num lar porque era uma criança com deficiência, a mãe muito jovem, se sentiu perdida e deixou aquela criança num lar aqui em São Paulo, chamado Lar Escola São Francisco, que era um lar para crianças com deficiência abandonados. E aí, numa festa junina entre o Lar Escola e a ACD, os dois se conheceram com 15 anos de idade, né? E aí começou essa relação dos dois. Uma relação muito bonita, né? Que além de uma relação de homem e mulher, uma relação de amizade, de companheirismo, de irmandade, sabe? E aprendi muito com os dois. Então, quando minha avó não aceitava a relação dos dois de jeito nenhum, porque imagina casar com pobre, preto, não pode, né? Então, a minha mãe insistiu, desobedecia minha avó, cabulava a aula, né? Chegou a parar de estudar no 5º ano para poder fugir da escola com meu pai. Apanhava muito quando minha avó catava os dois. E quando minha mãe foi fazer 18 anos, meu pai falou, o dia que você fizer 18 anos, a gente foge de casa e aí a gente vai viver a nossa vida. E aí os dois fugiram de casa, né? Minha mãe, a essa altura, ela andava de muleta e aparelho. Meu pai passou por muitas cirurgias. A cirurgia dele foi a primeira bem-sucedida no Brasil para conseguir consertar o pé daquelas pessoas que nascem igual o curupira, com o pé para trás. E ele fala que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, que ele adoraria que a sociedade aceitasse ele do jeito que ele era, porque ele sente dores insuportáveis até hoje. Então ele fala que a sociedade se incomodava com a estética dele e que hoje ele se incomoda com as sequelas disso tudo, né? Mas foi isso. Hoje você olha, ele aparentemente é normal, né? Quem vê não fala que ele teve uma deficiência. E a minha mãe com a condição dela. Então os dois fugiram de casa sem emprego, né? Sem rumo, sem casa e foram viver a vida. Minha mãe vendia bala no Farol. O meu pai, ele fazia brinco de hippie e eles viviam viajando, dormiam embaixo da ponte, dormiam em pousada quando dava e foram viver a vida dele. Até que eles compraram um terreno aqui na região, um barraquinho de madeira, que sem banheiro. Meu pai fala que foi o maior choque dele, chegar num lugar sem banheiro, porque ele foi criado em um colégio interno e tinha toda uma infraestrutura, né? Para ele foi muito difícil. Minha mãe, sempre desencanada, levou numa boa. Então, assim, eu vi o bairro aqui crescer, né? Vi as pessoas chegarem, vi as árvores caírem, vi os rios, né, virarem córregos, né? Os córregos depois serem encanados, alguns ainda não, alguns ainda estão a céu aberto, né? E a população aumentando, né? Uma região que tem uma população formada, em sua maioria, por nordestinos, né? Tentando fugir do aluguel. E é um prazer imenso para mim hoje trabalhar no lugar que eu nasci, que eu cresci, que eu vi sendo construído, né? Então, nasci, cresci aqui nessa região, sou filha única, tá? Mas a minha mãe sempre gostou muito de criança, então minha casa sempre vivia cheia, né? Eu falo que a minha mãe influenciou muito para eu ter o desejo de ter a minha profissão, que é ser professora, porque a minha casa era o ponto de encontro das crianças, né? Ela trabalhava no Farol, então ela tinha acesso a algumas coisas que ela ganhava dos clientes dela, né, lá no Farol. E eu lembro que ela ganhou uma vez um projetor com uma caixa cheia de slides com histórias infantis.
Então era uma diversão quando ela pendurava um lençol branco, né, na parede, e iam todas as crianças da rua para minha casa para ouvir histórias. E aí minha mãe contava aquelas histórias, comprava um saco grande de salgadinho e oferecia para a criançada. Também tinha uma amiga da família que era professora, se mudou da região e não tinha onde deixar a lousa dela. Então ela me deu uma lousa que ela dava aula de reforço, que também ficou na parede de casa. E aí com aquela lousa eu convidava as crianças da rua para brincar e dava aula de verdade para as crianças. As mães gostavam, porque eu, criança também, mas conseguia ajudar, né, no reforço ali da meninada. Então, essas influências assim de leitura da minha mãe sempre leu muito gibi, influenciou muito para que eu escolhesse essa profissão, né? Ser professora e ser professora de criança, né? Ser professora de criança pequena, professora de SEI, professora de EMEI. E foi uma infância muito boa aqui, porque era uma área rural, né? Então a gente brincava no mato, né? Pegava frutinha e achava cobra, né? Aquela infância que às vezes quando você fala que nasceu na cidade de São Paulo, na capital, ninguém imagina que você teve, né? Eu tive o privilégio de conseguir entrar na educação infantil, que não era oportunizada para todos na época, né? E então eu estudei numa escola aqui perto, no Colégio Oswaldo Cordeiro de Farias. Depois, eu lembro que para ir para o primeiro ano era uma dificuldade. A mãe tinha que dormir na fila, né? E na DRE, na diretoria de ensino para lutar por vaga. Foi bem difícil, mas deu tudo certo, consegui entrar na idade certa na escola. Eu sempre gostei muito do ambiente escolar, né? Então sempre me envolvi muito, assim. Então na escola eu ajudava a cuidar da biblioteca, desenvolvia projetos. A gente tinha um projeto em parceria com uma chácara aqui perto que a gente plantava sementes de árvores com a ideia de rearborizar as margens da represa. Então, essas sementes a gente saía distribuindo, a mudinha, quando crescia, a gente saía distribuindo nas portas para as pessoas plantarem na calçada, né? Então, sempre procurei me envolver com os projetos da escola. Uma escola que hoje tem uma gestão muito organizada, que está dando, assim, uma vida para a escola Washington Alves Natel, mas que na época era uma escola muito sucateada. Então a gente fazia mutirão nos finais de semana para limpar a escola e a minha mãe sempre incentivou, apesar da dificuldade física dela, ela sempre ia, sempre estava presente. Aí a gente juntava roupas para fazer bazar, para, né, angariar verba para a escola, né? Então assim, sempre procurando estar envolvida com o trabalho da escola mesmo para agregar, para acrescentar, né? Então, assim, acho que desde sempre estar na escola e procurar fazer a diferença dentro da escola esteve presente, assim, como um ideal para mim. Tem até uma parte, né, do memorial que eu compartilho de como que eu mudei na escola, porque eu sempre, assim, fui uma aluna quietinha, né, sempre muito tranquila. E naquela fase da adolescência que a gente precisa se identificar com o grupo, ter aquela sensação de pertencimento, né? Essa fase é muito difícil para os adolescentes, né? Para as crianças que estão deixando de ser criança e entrando na adolescência, isso é muito difícil. E para mim não foi diferente, porque eu passei por problemas em casa, com dificuldade de lidar quando se é criança, que não entende a complexidade das coisas. E foi uma fase que eu fiquei assim, deprimida, né? E engordei muito, fiquei bem gordinha. E aí, quando eu era gordinha, as amigas estavam na fase de arrumar namoradinho, né? De paquerar, e tipo, ninguém queria me paquerar, porque eu era, né? A feia da sala. Ninguém queria. Então, assim, a menina, quando ela foge desse padrão, né, da menina bonitinha,
ela tem essa dificuldade de se identificar e de fazer parte de um grupo. Então, nesse momento, eu recorri a virar a garota da bagunça, né? E aí eu não queria mais saber de roupa de menina, me vestia de boné, macacão, camisetão e ficava junto com os meninos no fundo da sala. E aí eu já sabia exatamente como era o comportamento transgressor do garoto, né? Que normalmente é atribuído a eles, né? E aí eu comecei a fazer tudo que eu nunca tinha feito, né? Então, respondia ao professor e não fazia lição. E o dia que eu tirei o meu primeiro C-, eu fiquei extremamente orgulhosa, porque eu era aquela CDF de tirar A e quando tirava B ficava triste. Então, quando eu consegui tirar um C-, assim, eu falei, nossa, eu consegui, né? E aí eu consegui fazer parte de um grupo, né? Ter aquela sensação de pertencimento. E aí, passando por esse processo que foi difícil, latente, de entrar na adolescência. Depois eu consegui, aí asfaltar o bairro, comecei a andar de bicicleta, jogar bola, né, jogar vôlei. E aí dei uma emagrecida, né, e aí comecei a voltar a ser menina, né, porque foi um processo assim muito de se negar, né. E aí, com isso, eu entrei no ensino médio e o ensino médio já não tinha o espaço para o protagonismo como eu tinha na escola de ensino fundamental. Que por mais difícil que fosse, com as condições de uma escola pública, a gente conseguia se sentir parte daquilo. A gente contribuía em vários espaços, que fosse na biblioteca, que fosse no laboratório de informática, que a gente fazia pesquisa, e outros espaços que a gente organizava trabalhos sobre uso de drogas, essas coisas. No ensino médio eu já não via isso. Dificilmente a gente tinha aula, dificilmente tinha professor. Quando tinha professor, a turma não respeitava, era aquela bagunça. E assim, essa necessidade de ser protagonista, né? E aí com isso a igreja teve um importante papel. Porque aqui no bairro a gente não tem muitas opções de lazer. Então, na época, a Igreja Católica era referência, hoje a gente tem um monte de igreja. Na época era a Igreja Católica. E na Igreja Católica a gente tinha o grupo de jovens, que era um espaço de protagonismo dos jovens, né? Que hoje eu vejo que os jovens estavam na igreja não exatamente pelos dogmas da igreja, pela fé em si, mas porque ali tinha um espaço de sociabilidade em que os jovens interagiam e trocavam entre si, onde a gente organizava teatros, onde a gente arrecadava alimento para ajudar alguém, onde a gente fazia festas para arrecadar fundo. Então, assim, essa necessidade de se unir, de construir alguma coisa junto, de buscar melhoria para uma comunidade, ela é fundamental e ela é inerente ao ser jovem, né? Ela é inerente, assim, à criança que está se constituindo e ela precisa disso para criar uma relação de identidade e de pertencimento àquele lugar que ela faz parte, né? E nessa época a Igreja Católica assim foi importantíssima, né? Terminando o ensino médio, não tinha expectativa nenhuma de entrar numa universidade, nem passava na cabeça, né, que isso seria possível. Mas paralelo ao ensino médio, eu fiz um curso profissionalizante, consegui emprego numa empresa, né, na região de Santo Amaro, em que eu tinha amigos de trabalho, mas pessoas mais velhas, assim, que tinham uma orientação diferente e que me incentivavam bastante, né? Também tive um professor no ensino médio, o professor Paulino, um professor de português, um negro, alto, assim, com uma voz imponente, corintiano, né? Uma pessoa, assim, que contribuiu muito para mim naquele momento, que eu encontrei recentemente no ônibus, assim, que foi uma satisfação trocar com ele, falar o quanto ele foi importante para mim naquele momento. Que ele conseguiu para mim várias provas para eu prestar Unesp, para eu prestar FUVEST, para eu prestar outras escolas, universidades particulares, até sem pagar taxa,
né? Não passei na Unesp, não passei na FUVEST, né? Na época não tinha Enem, não tinha tudo isso que a gente tem hoje, mas passei numa universidade particular, né? E a empresa que eu trabalhava mudou para Sorocaba, eu fui junto para Sorocaba, morando aqui, saía de casa 3h30 da manhã para trabalhar. E eles me deram a oportunidade de morar lá e de fazer uma graduação em administração. Aí eu cheguei em casa, né, fui conversar com meu pai, contei para ele a proposta. Meu pai ficou super feliz, porque até então ele nunca imaginou que eu fosse ter oportunidade de fazer um curso superior, porque para ele era algo distante da nossa realidade. E ele ficou feliz, né? Ele falou, nossa, que bom, filho, eu te apoio, né, no que você precisar. Eu comecei a chorar e falei, pai, mas eu não quero. Aí ele, como assim você não quer? Eu falei, pai, eu não quero fazer administração. Eu não quero ficar trabalhando numa empresa, sabe? Eu era muito nova, assim, não era politizada, não tinha uma estrutura, assim, sabe, de leitura, não tinha isso, era uma menina muito simples, assim, não fui criada, assim, num lugar em que eu tivesse aquele repertório, sabe, cultural, para pensar isso, mas naquele momento, assim, hoje eu reconheço o quanto eu fui politizada. Eu falei para ele assim, pai, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro, ajudar empresário a ficar rico, eu quero trabalhar para mudar o lugar que eu vivo, eu quero ser professora. Não, e ele, como você vai ser professora? Pai, eu não sei, só que eu vi que tem uma lei que depois que você faz a matrícula, eles não podem te impedir de estudar. Então eu só preciso do dinheiro da matrícula. E aí a gente arrumou dinheiro emprestado para fazer essa matrícula. A gente fez a matrícula, comecei a fazer meu curso de pedagogia, né? Fiz o curso com muita dificuldade, todo ano a gente tinha que fazer acordo para continuar estudando. Então aí no segundo ano eu consegui o FIES, né, que veio assim para contribuir. Consegui uma bolsa de 70%, mas eu não conseguia pagar os 30%. Porque, como eu disse, meu pai, ele era autônomo, meu pai nunca teve juízo na vida. A minha mãe, ela trabalhava vendendo bala no farol, só que mudou o público que vendia bala no farol. Antigamente, se você resgatar na memória, eram deficientes que trabalhavam no farol. Eles vendiam uma bala, que eu lembro, minha mãe vendia uma balinha amarela chamada Bentex, que hoje, o valor era R$5. As pessoas cobravam caro no que vendia no farol, e as pessoas que compravam pagavam caro porque sabia que estava ajudando aquela pessoa, né? E aí depois teve uma mudança nesse público, as pessoas começaram a ir para o farol vender coisas muito mais baratas do que se vende em loja, e a minha mãe perdeu a fonte de renda dela. Então foi uma fase muito difícil, meu pai sem trabalhar, minha mãe sem trabalhar, eu ganhando R$350 querendo fazer faculdade, né? E nessa época minha mãe fazia empadinha, aí eu levava a empadinha para vender na faculdade para conseguir pagar xerox e conseguir pagar condução, né? Lembro uma situação que eu tinha só um sapato e o sapato descolou. E aí ficou parecendo, né, aquele sapato do Castelo Rá-Tim-Bum, né, aqueles que conversam. Eu não tinha outro. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu cheguei na faculdade, fui na frente e falei, gente, vou falar a real. Aqui é uma sala que tem mais de 30 mulheres. Se alguém calçar 36 e tiver um sapato para doar, por favor, olha a situação desse daqui, eu preciso de ajuda. E no dia seguinte eu ganhei um monte de sapato. Nossa, eu lembro que eu ganhei uma chuteirinha vermelha da Adidas. Gente, Adidas, não sabia o que era Adidas. Que eu usei até virar o sapatinho do Flap primeiro, né? De novo, né? Então, assim, foram tempos muito difíceis, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Nenhum momento. Porque cada vez que se passava o tempo, eu tinha mais certeza de que eu estava no caminho certo, que era aquilo que eu queria, né? Durante a faculdade, eu consegui um estágio no Hospital Albert Einstein. Dentro do hospital, eles têm uma creche para os filhos das funcionárias, né? Porque eles têm uma proposta de valorizar o período de amamentação. Então, as mulheres passavam por um processo de formação que se chamava curso de maternidade durante todo o período de gestação. Por trabalhar em hospital, aquela loucura que as mães não conseguiam manter a gestação até o final,
dos 9 meses, muitas saíam antes, né, tiravam licença antes, e as crianças começavam a frequentar a creche com 3 meses, muito novinhas, assim. E quando eu fui trabalhar lá, eu falei assim, gente, eu tenho vontade de dar aula. Eu não tenho vontade de cuidar de criança. Eu quero dar aula. Como que eu vou dar aula para bebê? Não tem como dar aula para bebê, gente. Eu quero ensinar o alfabeto, eu quero ensinar a ler, quero ensinar a escrever. Eu vou fazer o que com esses bebês? Só que lá eles pagavam super bem. Eu ganhava R$350 e lá eu ia ganhar 1.700. Para mim era muito dinheiro, né? Na época eu falei, então eu vou ter que aprender a ser professora de bebê. Então vamos lá para a creche do Hospital Albert Einstein. E lá ganhava por hora, então eu me desdobrava, trabalhava 12, 13 horas por dia. E aí conseguia ajudar em casa, conseguia pagar a faculdade e consegui também aprender a ser professora de bebê, né? Porque quem está de fora às vezes tem a impressão de que quando você tem uma educadora no espaço infantil, de que ela só cuida, né? Ou de que ela não faz nada. Ou de que ela tá ali para cumprir um papel de babá, né? E não. Com as crianças mesmo eu aprendi o quanto que a linguagem das crianças ela é múltipla, o quanto que um bebê ele já é um ser assim histórico, um ser da sua cultura, né? O quanto que ele já traz de impressões do mundo, um bebê, né? E a gente começa a olhar aquelas crianças, cada gesto deles, né? Dizem tanto da relação com os outros, da relação com o meio, da relação com a gente, professor. E aí eu comecei a escrever projetos, né? E ali eu aprendi a escrever projetos, escrevi vários projetos e apliquei com aquelas crianças, né? Um projeto maravilhoso que eu desenvolvi com os bebês foi sobre o artista Vicky Muniz, né? Um artista que eu sou fascinada assim, pelo trabalho dele. E a gente trabalhava bastante com releituras com as crianças, então ele fez a capa do CD dos Tribalistas com calda de chocolate. Então a gente fazia calda de chocolate para as crianças desenharem, bebês de 2 anos. E aí a gente falava, ó, não pode comer, é para fazer a arte. Quando terminar, aí a gente pode comer, porque tem que tirar foto, depois que tira foto, pode comer, porque as obras do Vicky Muniz são obras efêmeras, né? Não são para a eternidade. Então você fotografa e aquilo se dilui. Então as crianças fizeram arte com macarrão, arte com geleia, arte com pasta de amendoim, porque não pode dar tinta para uma criança pequena, não pode dar corante para um bebê. Então a gente dava coisa de comer para eles criarem. Então, assim, era muito bacana, a gente fez um baile de carnaval, porque eu sempre faço questão de trabalhar o samba, né, dentro da sala de aula, dentro da escola, porque é a nossa cultura, né, e mais do que cultura popular, é um instrumento de resistência de uma população inteira, né, da população negra, e que muitas vezes é visto como profano, né. Então, eu faço questão de colocar o samba, mesmo com os bebezinhos de 1 ano e meio, 2 anos, para mostrar o valor, né, dessa cultura que se manteve até hoje tão firme. Hoje comemora 100 anos, né, do primeiro samba gravado. E aí a gente fez um baile de carnaval, as crianças brincaram, pularam. Nossa, eu lembro até hoje o rosto de uma aluna minha, Camila, a felicidade dela retratada assim numa foto, uma coisa incrível. E aí depois a gente pegou aquele lixo, né, do carnaval, e aí a gente desenhou a silhueta de um dos bebês, né, e aí a gente foi colocando dentro, tirou foto. E que me encanta muito quando eu lembro desse trabalho, que foi o dia que eu falei, isso tudo vale a pena, isso tudo importa. Foi um dia que uma mãe chegou e falou assim, ai, Janaína, eu tenho que te contar o que aconteceu no final de semana. Estava na casa da minha mãe, fazendo almoço, a Larissa na sala assistindo Cocoricó. E, de repente, a Larissa começou a gritar, mas era um desespero. Ela, mãe, corre aqui, mãe, vem aqui, vem ver. Saiu a mãe, a avó correndo, esbaforida, né? O que aconteceu, né? Ela falou, olha, mãe, eu vi que Muniz da tia Jana,
uma matéria sobre o trabalho do Vicky Muniz. Um bebê de 2 anos reconheceu, fez associação de que aquilo estava sendo trabalhado no dia a dia dele, né, em sala de aula, e atribuiu, né, toda aquela responsabilidade daquele conhecimento que ela tinha adquirido a mim, né, Vicky Muniz da Tia Jana. Quando a mãe me contou isso, ela contou chorando, né? Então assim, eu falei assim, olha só que eles aprendem mesmo, né? E desde então, assim, eu tenho me ocupado a pensar nas culturas dessas crianças e o quanto que essas crianças produzem, né? Produzem, assim, esses artefatos que mostram quem são eles, né? E que mostram o que eles pensam a respeito do mundo. Porque, às vezes, você pega uma criança de educação infantil e quem está de fora acha que a gente vai ensinar, né? Como se ensinar a ser menino, como ensina a ser menina, né? Se a gente pega aqueles trabalhos mimeografados, né? Você vai ver que ali tem todo um estereótipo, né? De menino e menina, e isso tudo é maior bobagem. Porque a gente não ensina isso. Isso eles aprendem no dia a dia, desde o nascimento, antes do nascimento, né? Na expectativa que aquele pai e aquela mãe colocou para aquela criança que chegava. Quando escolheu o nome, quando escolheu uma roupa, quando escolheu a decoração do quarto, ali você está colocando uma expectativa, né, de gênero para aquela criança. E isso tudo a gente vê muito materializado quando a gente recebe essas crianças e a gente tem um olhar apurado para identificar isso. Então, quando eu trabalhava na creche, eu ficava pensando por que tem banheiro de menino e banheiro de menina para crianças de 2 anos. Então, você está ali tirando a fralda daquelas crianças, eu tirei fralda de muita criança. E aí, você tem menina de um lado e menina do outro. Sempre achei muito difícil, então eu colocava todo mundo junto. Né? Vamos nesse banheiro aqui. E aí, e como que é importante esse estar junto? Porque crianças de 2 anos, eles não têm esse tabu que a gente tem em relação ao corpo. Então, eles aprendem com naturalidade, algo que depois a gente vai ter uma dificuldade tremenda de explicar. A gente se perde tentando explicar, né? Então, essas crianças, eles olham, mas por que ele faz xixi em pé? A menina, eu quero fazer xixi em pé. Você quer fazer? Faz. Né? Aí ela faz xixi em pé, se molha todinho, entende por que menina não faz xixi em pé. Né? Cansei de falar, eu quero fazer xixi em pé. Faz. Né? Depois que se molha toda a primeira vez, não vai tentar de novo. E meninos que querem fazer xixi sentado, que aí o pipi levanta e molha todo o chão, né? Eles aprendem que tem que segurar e pôr para baixo, ou senão que é melhor fazer em pé mesmo, né? Então, essa relação de gênero nas crianças, ela vai sendo construída no dia a dia, né? E quando a gente tem um olhar para poder ajudar nessa orientação ou pegar uma fala dessa criança e transformar num trabalho, transformar numa proposta para poder desmistificar algumas coisas, né? Transgredir outras, a gente consegue fazer o real papel da escola, que é transformar. Porque a gente sabe que a escola, muitas vezes, ela cumpre um papel de reproduzir ou de manter, né? De ser a mantenedora de desigualdades sociais, de ser o espelho de uma sociedade que a gente não quer mais, né? E o curso Educação em Diversidade de Gênero contribuiu muito para isso, né? Para que eu pegasse esses lances das crianças, né? Essas falas, essas culturas que elas produzem a partir de desenho, a partir de brincadeira, problematizasse isso e fizesse um trabalho mais rico em prol, né, de uma construção de direitos humanos que valorize a dignidade de cada um, né? Pensando isso, eu lembro de uma criança que eu fui me apresentar, turma nova, falei para eles, o que vocês querem saber de mim, né? E eles fizeram 1000 perguntas. Uma menininha de 4 anos virou para mim e falou assim, você tem dono? Na hora, eu choquei, né? Falei, não vou criar uma expectativa em relação ao que ela está falando, porque às vezes não foi o que eu pensei que ela quis dizer, peraí.
Aí eu virei para ela e falei assim, mas o que que é dono? Né? Queria saber o que que ela estava pensando como dono. Aí ela falou, você não tem marido? Exatamente o que eu tinha pensado, né? E quando uma menininha de 4 anos chega e ela relaciona o papel do homem como o papel do proprietário de alguém, essa criança de 4 anos, ela já construiu muita coisa em relação a gênero, né? Então, para ela, está muito definidos os papéis que a sociedade estabeleceu para esses dois grupos, né? Que são, na cabecinha dela, a gente percebe a partir disso, são dicotômicos? Não. Quando uma criança de 4 anos vem com um discurso desse, eu tenho plena certeza de todas as teorias que falam de que a criança é um ser completo, né? Que a gente vem de uma história de que compreende a criança como um objeto. A criança, na nossa legislação, a primeira vez que ela é tratada na legislação é em 1927 com o Código de Menores, né? Um código que era feito para crianças desamparadas, né? Diz o Estado, né? Crianças que precisavam de proteção, mas não uma proteção para elas, uma proteção para o Estado dessas crianças, né? Então, quando ele vai definir criança ali, ele fala que criança é um objeto da tutela do Estado. Se ele não é um objeto do Estado, não é um problema para o Estado, ele é um objeto de alguma família, né? Então, só em 90 que a gente vai ter na legislação um olhar diferenciado para a criança, que vai compreender essa criança como um ser digno, né? Um ser completo, um ser que, apesar das suas especificidades de desenvolvimento, é um cidadão, né? É uma cidadã. Ele, apesar da sua condição de desenvolvimento, ele é dotado de complexidade, né? E ele pensa sobre o mundo que ele está, e ele reproduz esse mundo que ele está, e ele também é capaz de se reinventar nesse mundo que ele está. Se ele tiver um professor, uma professora que esteja sensível a essas questões, né? Então, quando uma menina de 4 anos pergunta se eu tenho dono, não me basta me chocar. Ai, nossa, para ela, né, o homem ele é o dominador, né? Ele é o detentor do poder. Não me basta me chocar, né? Então, a partir disso, o que eu vou pensar, né? Será que as outras crianças também estão pensando assim, né? Então, eu lembro que eu pedi para as crianças desenharem um homem e uma mulher fazendo qualquer coisa, né? E aí, mais uma vez, essas produções das crianças, né? Que é uma produção cultural, né? Que é um artefato produzido por ela, que são os desenhos, começa a nos dizer muito sobre essas construções, né? Sobre o que essas crianças estão pensando. E nesses desenhos, eu fiz com a minha turma, pedi para as minhas colegas fazerem, fiz em outras salas que eu tive acesso e comparei esses desenhos, né? E assim, em sua maioria, as mulheres são representadas no âmbito privado, no papel de cuidadora. A mulher cuidando da plantinha, a mulher cozinhando, a mulher dando comida para o cachorro, né? E os homens são representados, na maioria das vezes, no seu momento de descanso, no seu momento de lazer e muitas vezes no âmbito social, né? Então, passeando de carro, jogando futebol com os amigos, no bar bebendo cerveja, no sofá jogando videogame, né? Então, assim, chega a ser engraçado, mas ao mesmo tempo que é engraçado, é preocupante, né? Então, assim, a gente vai educar mais uma geração para manter isso, né? Teve um desenho que me chamou a atenção que era assim, o homem fazendo churrasco e a mulher cozinhando. Porque churrasco não é cozinhar, né? Porque o cozinhar é aquela obrigação. E o churrasco é um momento de lazer, é um momento, né,
de relaxamento, é um momento que você está ali interagindo com os amigos, tem uma diversão. Então, a criança, ela percebe que quando o papai está fazendo churrasco, ele não está cozinhando. É outra coisa, né? Não é simplesmente cozinhar, né? Então, observar essa construção das crianças e se apropriar disso e propor que eles pensem outras coisas em relação a isso, né, é o nosso papel, né? Eu lembro que eu cantando cantigas com as crianças, que eu sempre cantei, e aí de repente eu fazendo curso de gênero saquei, né? Tipo, gente, o maquinista é sempre homem, né? O piloto, né? Então, assim, o motorista, né? Sempre o homem. Então, a gente cantava. Vamos cantar a música lá no gênero masculino. E eu falava assim, e menina? Menina pode também pilotar o foguete? Aí os meninos, não. As meninas, não. Como não? Menina também pode. Aí a gente começa, né, a pesquisar matérias que da mulher que foi para o universo, né, de foguete, né, e aí a gente vai levando isso para as crianças, né, essas mulheres que transgridem as regras, né, impostas, e não, mulher também pode pilotar avião, então vamos cantar. Agora, como se fosse uma menina, né? Então, a maquinista, né? E aí a gente canta a musiquinha lá, a cantiga, no gênero masculino, mas também no gênero feminino, porque são coisas que a gente fez a vida inteira. E às vezes a gente precisa de uma teoria, de um vídeo, uma referência para a gente sacar coisas que para a gente está naturalizada, né? Outra questão que eu me repreendi de pronto, assim, foi um dia que a menina reclamando que o menino bateu nela e que o menino brigou com ela, e ela já tinha reclamado umas 4 vezes. Eu falei, mas por que você também está pentelhando ele? Por que você está do lado dele? Sai de perto dele! Você também fica dando ousadia. Olha, eu falei, você também fica dando ousadia para ele? Na hora. Aí assim, sabe, a consciência... Janaína, você fazendo um curso de gênero com esse discurso? Não, você que acha, né, que está vindo aqui para fazer uma transformação, fazendo isso? Ah, pelo amor de Deus, né, tá na hora de rever. E aí eu comecei a observar isso nas colegas de trabalho. Comecei a observar o quanto que a gente ensina o machismo, o quanto que a gente naturaliza o que hoje a gente chama de cultura do estupro, dentro da sala de aula e dentro da sala de aula de uma educação infantil. No momento que você fala, você vai advertir uma criança porque ela está brigando, e você entende que aquela menina está sendo ousada, né? De que ela está dando motivo, como se existisse motivo para alguém bater em alguém, né? Como se ela tivesse que se proteger, como se ela tivesse que sair daquela situação, né? Como se ela fosse a responsável em vez de ser a vítima, né? Teve um outro caso de uma criança que foi de sainha, curtíssima, né? E no parque, brincando, correndo, mostrando a calcinha, e o menino enlouquecido atrás dela. 5 anos, né? Onde ela ia, ele ia atrás e ficava, ela subia no balanço, ele ficava deitado, ela subia no escorregador. Aí eu chamei e falei, vem aqui, Rebeca. Você tem outra roupa? Não. Então você vai lá na secretaria e pede um uniforme emprestado, tá? Conversei com ela que ela tinha que ter modos, que ela tinha que sentar direitinho. Por que eu não chamei o menino e falei pra ele, vai fazer outra coisa, você nunca viu uma calcinha? Nunca viu uma calcinha não, menino? Vai brincar, deixa a menina ser feliz, né? Então assim, isso que a gente chama de cultura do estupro, que a gente pensa assim como se fosse algo assim muito maligno, né, e construído, né, no lado obscuro da sociedade, não, isso é construído no dia a dia e a gente ajuda a construir isso. Outro ponto que a gente tem que pensar também sobre essa construção do conceito de criança e de infância, que muitas vezes a criança ela é pensada como um ser sacralizado, né, um anjinho.
um anjinho, a inocência em pessoa, né? E que quando a gente reconhece que essas crianças são seres complexos e completos, esse pensamento não cabe, né? Não cabe porque a criança, ela está em relação com o mundo o tempo inteiro, ela está num processo, um nome que eu gosto de falar, que chama de autopoiese, acho bonita essa palavra, né? Do Humberto Maturana, que é a condição de se criar e se recriar continuamente, né? Esse processo de se reinventar. Nós passamos por isso, as crianças estão passando por isso numa velocidade muito maior, né? E então a gente pensa que muitas vezes essa criança, quando ela é vista com essa inocência, né, vestida dessa sacralidade, a gente desconsidera que essa criança tem uma sexualidade, que não é só uma sexualidade latente, uma sexualidade que está ali para florar um dia, não, é uma sexualidade que está presente tanto no sentido do prazer, não estou falando de prazer sexual, mas no prazer de se conhecer, no prazer de se tocar, no prazer de se relacionar com os amiguinhos, né? com as pessoas. E esse prazer que dá sentido, né? para a vida, né? Sexualidade tá em tudo, né? E a criança, ela tem isso assim muito presente, muito intenso. E às vezes a gente desconsidera isso, né? O que é um risco quando a gente desconsidera que as crianças têm essa sexualidade. Um risco em vários aspectos. Um aspecto assim que me chama a atenção e que me preocupa é o aspecto de que quando a criança começa a se descobrir, começa a se tocar ou começa a se interessar por algumas coisas que ela vê na TV e ela é tolhida, né? Ela é repreendida. E aí a gente ensina para essa criança uma visão negativa da sexualidade. E de que a sexualidade não tem que ser negativa, né? Ela tem que ser positiva para que a gente consiga criar a nossa identidade sexual com qualidade. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Isso no SEI, quando eu trabalhava com bebês, isso já era visível, principalmente no momento que a gente vai tirar a fralda da criança. Então a criança vai tirar a fralda, às vezes ela começa a se tocar, ela começa a brincar com o piu-piu, aí o menino fica com o piu-piu duro pela primeira vez, ele se assusta, né? Ai, tá doendo, né? E aí como que a gente lida com isso, né? Muita gente repreende, né? Ou simplesmente, como tem muitas dicas, né? Chama atenção para outra coisa, ignora. Chama atenção para outra coisa. E é importante a gente olhar para isso e dar a importância que isso merece, né? Eu gosto de lembrar, assim, da minha infância e o quanto que essa parte da sexualidade foi importante para que eu me construísse e me percebesse como eu me percebo hoje. Já foi difícil falar disso, não é mais, né? Meus pais sempre conversaram muito comigo sobre sexualidade. Eu, uma menina assim que desde muito pequenininha gostava de ficar me esfregando, né, e roçando a perereca, e a minha mãe me chamava e falava, né, olha filha, a mamãe sabe que é gostoso, a mamãe sabe, mas não pode fazer em qualquer lugar, não pode fazer na frente de todo mundo, não pode deixar ninguém fazer em você, né, você pode fazer, quando você for dormir quietinha, né, no seu cantinho. Isso foi tão importante para mim, e sabe por que foi importante? Porque quando eu tinha 7 anos, eu tenho um tio assim que ele era tudo para mim, tudo. O único irmão da minha mãe e eu era apaixonada pelo meu tio. Meu tio trabalhava em circo, né? Vendia pipoca, fazia maçã do amor, vendia aqueles bonecos infláveis, adorava ir com ele para os parquinhos, por circo. Ele era meio cigano, assim, e volta e meia ele morava na minha casa. Deixava eu cortar o bigode, fazer a barba dele. Então, assim, a gente tinha uma relação muito amorosa, né? E muito confidente também, ele me contava coisas, assim, tudo, ele conversava muito comigo.
E quando você é criança, a gente tem a dificuldade de perceber o nível dessa confidência, né? Os limites dessa confidência. E o meu tio, ele começou a abusar sexualmente de mim. Eu muito pequena, mas para mim aquilo não era um abuso, né? Aquilo não era. Então, assim, ele contava das namoradas, ele contava que ele tinha saído, o que tinha acontecido, como que tinha sido aquela noite. E assim, não conta para ninguém, é segredo. E para mim, aquilo... Nossa, meu tio confia em mim, meu tio conta as coisas para mim, né? E eu achava que eu tinha condições de ouvir aquilo, né? Só que aí, com o tempo, esse limite vai diminuindo, né? Ele vai diluindo. E a criança, ela é encantada de maneira assim, muito fácil. Até porque, normalmente, o agressor, o abusador, não é uma pessoa estranha, né? A gente tem a ideia de que quem abusa é um bichinho, um monstro, né? Aquelas cartilhas de orientação de como se prevenir da pedofilia, é um bichinho feio, roxo, né? Com a língua preta, com aqueles espinhos nas costas, com aquela cara de bicho-papão, né? Homem do saco, mas não é isso, né? A segunda maior violência com as crianças no nosso país é o abuso sexual na infância, né? Feito pelos familiares. E esse abuso não é feito pelo homem do saco, pelo bicho-papão. É feito por pessoas queridas, feito por pessoas próximas, por pessoas de confiança, né? E foi isso que aconteceu comigo. Meu tio foi se aproximando cada vez mais, com brincadeiras, né? Que quando você é criança você acha que é carinho, né? Só que como meus pais conversavam muito comigo, eu senti quando aquilo passou do limite. Eu senti e naquele momento eu falei, não, não é assim. Se você continuar fazendo isso, eu vou contar para o meu pai, eu vou contar para minha mãe. Só que nisso já tinha se passado 3 anos. E o ápice assim, foi o dia que ele me tocou, né? Eu estava dormindo, acordei, ele estava na minha cama, né? Me alisando, passando a mão no meu corpo. E naquele dia eu olhei para ele e falei assim, você nunca mais encosta em mim, eu vou contar para o meu pai. Só que assim, eu não tinha coragem de contar para o meu pai, nenhuma criança tem. As crianças não têm coragem porque as crianças elas são tão espertas que elas têm dimensão de todas as consequências. Se eu contar para o meu pai vai matar ele. Meu pai ia matar ele. Meu pai vai para a cadeia. Eu vou ficar sem pai. A minha mãe vai chorar porque é irmão dela, minha mãe vai ficar triste, né? Então, assim, você vai acabar com uma família e a criança tem toda essa noção de consequência e da complexidade do ato, né? Então, a partir dessa experiência que eu tive, eu comecei a observar o quanto que isso impactou para a minha constituição enquanto mulher, né? A dificuldade de aceitar o próprio corpo, né? A baixa estima, né? De você não se sentir bonita muitas vezes, de você não gostar que a pessoa te toque. Eu mesma namorando, eu não suportava dormir com o namorado e o namorado me alisar se eu estivesse dormindo. Porque quando eu acordava e olhava, era o meu tio que estava me alisando. Então, assim, isso traz sequelas para uma vida inteira, né? E é uma relação assim que a gente que está em sala de aula, a gente tem condições de contribuir e muito para que as famílias sejam orientadas nessa questão, para que as crianças sejam orientadas nessa questão, né? E porque a relação que a gente tem com as crianças ela é tão próxima, as crianças confiam tanto na professora, no professor, as crianças confiam tanto que às vezes é muito mais fácil a gente perceber, né? Eu fui contar isso depois de adulta para minha mãe, eu fui contar isso para o meu pai tem uma semana, porque eu consegui contar quando isso se resolveu em mim, né? Quando isso estava resolvido para mim, eu tive condições de falar sobre isso. Só que é um tema
que me acompanhou assim a minha vida inteira. Então, quando eu terminei a minha graduação, eu fiz meu TCC sobre sexualidade na educação infantil, porque por muito tempo eu achei que por eu gostar de me masturbar quando eu era criança, eu consegui seduzir o meu tio. Então a responsabilidade era minha, porque eu gostava daquilo, né? Então eu queria entender. E aí eu fui entender que é natural, toda criança tem vontade, toda criança tem prazer no próprio corpo. Que não quer dizer que toda criança se masturba, não. Mas algumas descobrem isso mais cedo, outras descobrem isso mais tarde, né? E a importância da gente ter esse olhar e dar espaço para a sexualidade dessas crianças, né? Porque a gente, na educação infantil, a gente tem uma relação muito privilegiada com essas pessoas que são confiadas a nós. São 4 horas que a gente fica com eles, que muitas vezes o pai e a mãe não têm essas 4 horas. Porque essa vida de metrópole, né, que sai cedo para trabalhar, chega tarde do serviço, tem que fazer janta, tem que pôr roupa na máquina para lavar, e aquela correria. E quando você vê mal, deu tempo de olhar a agenda para a criança, quanto mais de sentar, contar uma história, conversar e ouvir o que a criança tem para dizer. Então, como eu disse, as crianças, elas falam de 1000 maneiras. A gente observa isso numa brincadeira, a gente observa isso num desenho, né? Não que a gente vá psicologizar a educação, não é isso, eu pegar o desenho da criança e fazer análise, não é isso. Mas é ter uma sensibilidade de olhar se aquela criança está mais retraída, se aquela criança tem uma autoestima muito baixa, se aquela criança tem medo de falar sobre certos assuntos, né? Teve uma brincadeira muito engraçada das crianças, eles brincando de faz de conta, aquela parafernália toda na sala lá, e é o momento que a gente tem que observar, não é o momento que o professor tem que arrumar o armário, é o momento que a gente tem que observar, que é o momento mais rico quando eles estão brincando livremente. E aí tinha uma menininha deitada, com uma fralda que a outra levou para cobrir a boneca nas pernas, uma bonequinha embaixo da menina, uma em pé segurando a mão, o outro menininho em pé do lado segurando a outra mão e a outra fazendo parto. E a menina gemia, e aí a que estava segurando a mão passava o paninho para secar o suor da testa, e aí elas iam puxando a boneca das costas, assim, com a dificuldade, e a bonequinha ia saindo, né, com a cabeça primeiro, né? Então, assim, ali eles estavam fazendo um parto, né? E aí você tem medo de falar de onde vêm as crianças já estão no parto, né? E você está com medo de responder de onde eu vim, não é? Então, quando a gente consegue conversar com as crianças e entender o quanto eles são capazes de compreender e de que a parte profana da sexualidade é por nossa conta, é por nossa conta. Para eles não existe profanidade naquela relação, né? Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue contribuir de fato para que essas crianças conheçam a si mesma, conheçam o próprio corpo e saiba o limite entre o corpo dele e o corpo do outro, né? Na educação infantil, a gente tem vários casos para contar. Acho que qualquer escola que você chegar e perguntar histórias sobre sexualidade, você vai ter muitas para ouvir. Mas se você perguntar quem conversa sobre isso com as crianças, você vai ter poucas pessoas para levantar a mão. Tem um livro que chama Mamãe Botou um Ovo, da Babette Colley, que se for pensar a questão de gênero, ele não é indicado. Que ele começa, né, falando que as meninas são feitas de rosas, flores, coisinhas mimosas, né? Os meninos são feitos de rabo de cachorro sujo, né? E entre outras coisas. Mas ele começa a falar de onde vêm os bebês, né? E ensina, né, como que papai se apaixonou pela mamãe, papai brincou com a mamãe, e aí colocou a sementinha, né? E só que assim, quando fala da sementinha,
Aí explica, né? Tem o desenho do espermatozoide chegando naquele lugar. É uma ilustração assim bem divertida. Eu ia trazer o livro, eu esqueci. Eu ia trazer para mostrar. E é uma ilustração assim muito divertida, que dá para conversar com as crianças e ter aquilo como um disparador, né? Não como um único material. E as crianças têm tanta curiosidade em relação àquilo que elas pedem, lê de novo. Lê de novo, lê de novo. E eu tenho colegas que falam assim, ai, lá vai a Janaína com o Kama Sutra infantil. É o Kama Sutra infantil, sabe? Não é o Kama Sutra, uma parte inerente a todo ser humano, né? E a gente não pode desprezar isso nas crianças. Falando mais um pouquinho de sexualidade, né? Porque sexualidade também é um tema, assim, muito complexo. Né? Que eu me atentei agora à questão da sexualidade mais voltada para a questão do abuso contra crianças, mais voltado para a questão do próprio corpo, de prazeres mesmo que as crianças têm, mas tem outros âmbitos da sexualidade que também não podem ser desconsiderados, né? Essa questão da construção de gênero, quando a gente pensa em menino e menina, não é simples assim, né? Não existe essa dicotomia, né? Muitas vezes a gente tem outras construções e que quando a gente foge desses referenciais de menino e menina, a gente compreende quem foge como um transgressor, né? E na educação infantil não é diferente, né? Quando a gente tem aquele menino que gosta de brincar de boneca, aquele menino que sonha em ter a festa da Barbie, que na hora que está brincando veste fantasia de princesa e se solta. E eu vejo a educação infantil como um espaço privilegiado para essas crianças que muitas vezes nas suas casas não têm essa liberdade que eles têm na escola. A gente ainda tem uma rigorosidade nesses papéis dentro da escola, quando a gente faz fila de menino e menina, quando a gente faz gincana de menina contra menino, né? Quando a gente vai fazer alguma brincadeira, vai brincar de forca, né? Então vamos separar os meninos de um lado, as meninas do outro. Então, assim, existe muito essa dicotomia e eu vejo essa dicotomia o tempo todo. Mas eu vejo também que nas brincadeiras, no momento da ludicidade de ser criança, na educação infantil, as crianças conseguem transgredir e romper esses padrões sem julgamento, na maioria das vezes. Então, ali os meninos brincam de panelinha, as meninas brincam de carrinho, as crianças, meninos e meninas brincam juntos. Os meninos ficam à vontade de colocar uma fantasia, né? E ser princesa naquele momento, mas daqui a pouco ele é o Homem-Aranha, a menina é o Batman. A gente tem essa flexibilidade e o espaço preparado para esse lúdico de uma maneira que muitas vezes essas crianças não têm em casa. Me preocupa quando uma professora chama a família para conversar e encara aquilo como um sinalizador de que aquela criança tem tendências a se tornar um homossexual e de que algo pode ser feito a respeito, né? Isso, fugindo um pouco da sala de aula, indo para a vida particular, lembro muito do meu afilhado, que desde bebê ele é fascinado por sapato, por salto, por cor, por cabelo, né? E todo mundo achava isso normal, um bebê. E aí, com 2 aninhos, teve um dia que ele foi tirar a camiseta, uma camiseta amarela, ele tem um cabeção, e aí a camiseta ficou entalada aqui, e naquele momento ele se realizou, porque ele tinha cabelo. E aí, a partir daquele dia, toda hora ele pegava aquela camiseta amarela e colocava e fazia assim com o cabelo e dançava. E todo mundo ria, achava engraçado, né? Uma figura. Dançava a música da Beyoncé com aquele cabelo, né? Até o dia que a gente foi conversar com ele, que a gente ia comemorar o aniversário dele de 3 anos. Ele ficou extremamente feliz. Oba, festa, eu quero. Ai, eu quero uma festa da Barbie. A mãe dele olhou, falou, não,
Não, já passou do limite, né? Não, passou do limite. Festa da Barbie não. Barbie é coisa de menina. Aí ele chorou, tão sentido. Eu não quero mais festa. Não quero festa do Ben 10, não quero festa dos carros. Eu não gosto do Ben 10 e não gosto dos carros. Porque ele sabia que se não fosse Barbie, ele sabia claramente que ela não precisava falar para ele que Barbie era de menina. Ele já sabia que na hora que ela falou que não, ele já contrapôs. Então eu não quero, se for para ser do Ben 10 dos carros, eu não quero porque eu não gosto. E ele realmente nunca gostou de brinquedo. A ideia era, ele nunca gostou de brinquedo, mas na verdade ele nunca gostou dos brinquedos dele. Porque depois disso, a mãe ficou preocupada, foi até a escola e a professora falou, olha, realmente, ele só brinca com as meninas e ele traz os brinquedos dele, deixa jogado e briga por causa das Barbies, por causa das bonecas, por causa das escovas de cabelo. E eu acho que você tem que se preocupar realmente, né? E só que assim, ele é muito perspicaz, muito. Aí ele falou assim, pode ser uma festa do Mickey? Pode, uma festa do Mickey pode. Aí ele, madrinha, depois você coloca uma mini. Eu falei, coloco uma mini, coloco a mini. E aí ele passou por muitas situações assim, que eu converso muito com a mãe dele, que é lamentável ele ter que passar por esse tipo de situação tão pequeno. Ele queria fazer balé, de qualquer jeito. E a mãe falou que não, que ele era menino e que ele tinha que fazer judô. E ele adora telefone, me ligou, ele tinha 3 anos. Ele me ligou e falou assim, madrinha, você faz balé? Eu falei, não. Quem faz balé é menina ou menino? Aí eu, normalmente é menina, mas tem menino que também faz balé, tem um monte de bailarino, né? Ah, tá. Você faz judô, madrinha? Eu falei, não. Aí ele... É só menino que faz judô? Falei, não, tem menina também que faz judô. Você faz o quê, madrinha? Falei, eu faço natação. Menina pode fazer natação? Pode, menino também. Aí ele, então eu vou conversar com a minha mãe, que menino pode fazer balé então, né? Se todo mundo pode fazer tudo, por que só eu não posso? Né? Mas não teve jeito. Até hoje ele tá no judô, só que... A mãe fica super frustrada porque toda vez que tem o evento lá para mudar de grau na faixa, ele não faz nada. Nas aulas ele faz, que é uma brincadeira para ele, né? Ele é grandão, ele gosta de pular, de correr, de andar de bicicleta, de andar de patins, sabe? Ele é aquele dito... machão, sabe, nessas coisas, mas tem outras que não tem jeito, ele não gosta. Então, assim, é um momento que ele se opõe, que ele fala para ela, não é o que eu quero. Então, ele nunca fez um teste, no dia ele emburra, cruza os braços, diz que não vai fazer. Só que, assim, teve um dia que ele ficou muito triste, dias, assim, e aí a mãe foi conversar com ele, perguntou o que estava acontecendo, e aí ele falou, olha, mãe, eu queria ter nascido menina, eu queria ter cabelo, não queria ser careca, né? E aí nesse dia a mãe ficou muito brava, bateu nele e falou para ele nunca mais repetir aquilo, que ele queria, mas ele não é menina, ele é menino e ele tem que gostar de coisa de menino. Que a partir daquele dia ele estava proibido de colocar a camiseta na cabeça, a partir daquele dia ele estava proibido de pentear o cabelo de qualquer pessoa que fosse, que ele estava proibido de brincar de boneca. E ele assim, a mãe dele para ele é uma rainha, o que ele puder fazer para deixá-la feliz ele vai fazer. E desde então ele tem se esforçado de uma maneira assim, dolorida de ver, em se tornar um menino. Não digo menino no sexo masculino, mas menino dos estereótipos que a sociedade impõe às pessoas de sexo masculino, né? Então, ele fala, minha cor preferida é azul, mas se ele tiver que escolher alguma coisa, ele vai pegar o rosa. Se ele tiver que me presentear, ele vai escolher algo pink para me dar, porque é o momento que ele se realiza, né? Então, quando ele está comigo na minha casa, ele penteia meu cabelo, ele faz maquiagem, ele escolhe roupa, ele escolhe salto.
quando a mãe chega, assim, ele treme na base e fala, não conta pra ela, não conta, não conta. Então, assim, é muito triste de ver. Eu converso muito com a mãe, ela é muito resistente, mas o que eu falo pra ela é que não importa se ele vai ser homossexual, se ele vai ser heterossexual, se ele vai ser... O que importa é que ele seja uma criança feliz. Porque quem não consegue ser uma criança feliz, dificilmente se torna um adulto bem resolvido, um adulto seguro, né? Um adulto capaz de expor o que pensa, de tomar decisão sozinho, de ocupar papéis de liderança, né? Eu acho que quando a gente fala de crianças pequenas, essa questão de ser homossexual, de ser travesti, de ser N identificações em relação à sexualidade, não importa. O que importa é a criança ter uma infância saudável e uma infância que ela possa fantasiar. Agora, o que ele vai escolher para satisfazer as necessidades dele depois de adulto, isso não está no nosso alcance. Essa tendência da gente rotular, infelizmente, ela acontece assim corriqueiramente nas práticas e em sala de aula, né? Essa tendência que a gente tem de encontrar papéis definidos, né? E, como eu disse, assim, lamentável quando a gente problematiza isso e chama a família para conversar como se aquilo fosse um problema, né? O problema maior é a gente não conseguir viver com a diversidade. O problema maior é a gente não conseguir ver a riqueza dessa diversidade que nós seres humanos temos, né? Essa questão da autoestima que eu falei agora, ela também é muito visível, me preocupa muito em relação às meninas negras, né? Que é uma construção de identidade que também passa por um processo árduo de construção. Às vezes a gente vê mulheres adultas falando que hoje, depois de adulta, eu aceito o meu cabelo, eu aceito a minha cor, eu aceito o meu jeito de ser como sou. Muitas vezes a educação infantil ela também não contribui para isso. Quando a gente escolhe uma estética para as portas do banheiro, definindo o que é ser menino, o que é ser menina, muitas vezes não tem estereótipos de pessoas negras. Quando a gente escolhe artistas para trabalhar com as crianças, muitas vezes não tem referências de crianças, de pessoas negras. Quando a gente escolhe personalidades, quando a gente escolhe histórias para contar, né? Muitas vezes a gente segue uma tendência europeia, né? Um padrão de beleza branco, né? Magro, que foge da realidade. Principalmente isso se agrava quando a gente fala das periferias, né? Do lugar que a gente está, que 90% praticamente é negro, afrodescendente, se identifica como pardo, né? E essa construção da identidade dessas crianças negras, ela pode ser feita de diversas formas, né? A gente tem recursos para isso. A gente tem recursos e a gente tem que explorar esses recursos. O trabalho que eu desenvolvi para apresentar no GDE foi um trabalho que eu realizei com as crianças de segundo ano, na MF Heitor de Andrade, que eu tinha um grupo de meninas negras na sala que os meninos assim pentelhavam elas por conta do cabelo, né? As próprias amiguinhas tiravam sarro e elas assim, para não perder a briga, acabavam sendo agressivas no jeito de responder, né? E de um jeito ou de outro a gente via que aquilo machucava muito essas meninas, né? E a escola eu cheguei,
peguei a sala, o projeto já tinha começado, eles tinham um projeto sobre contos de fadas. E eu com aquela situação que com uma semana eu já tinha observado que era algo que deveria ser mediado, que não poderia ser simplesmente ignorado ou dito, ai, não liga para o que ela fala, você é bonita, o importante é você gostar de você. Não dava para ficar nisso, tinha que se aprofundar. E eu só perguntei se eu poderia mudar uma palavrinha no projeto, porque eu achei que contos de fadas limitaria muito o que poderia ser desenvolvido. Então, coloquei contos tradicionais. E aí a ideia foi levar um mapa mundi para a sala de aula. E aí eu fiz com as crianças uma lista de todos os contos tradicionais que eles conheciam. E aí eles fizeram uma lista enorme, né? E os contos, os clássicos que a gente sabe que são europeus. Então, o que a gente fez juntos foi pesquisar o país de origem daquele conto. Então, a gente começou a pesquisar de onde que vinha cada conto e marcamos no mapa com alfinete o lugar do conto e uma legenda de que lugar que era aquele e quem foi que registrou aquele conto. Falando para as crianças que antigamente tinha essa questão da oralidade, que muitos daqueles que levam o nome por ser escritor não foram os escritores, foi quem registrou, né? E aí a gente colocava o nome de quem registrou a história e o lugar. E aí cada história que a gente ia estudando, a gente ia acrescentando. Chegou um ponto que eu perguntei o que estava estranho, né, para eles. Aí eles, professora, mas por que todos os alfinetes estão no mesmo lugar? Aí chegou onde eu queria, porque a gente só conhece as histórias de um continente, do continente europeu. Como que são as pessoas que moram no continente europeu? E aí a gente foi ver que as pessoas que moram no continente europeu são pessoas, em sua maioria, de pele clara, olhos claros, cabelos claros. Por isso que as princesas que a gente conhece são brancas, dos olhos claros e cabelos claros. Só que existem princesas no mundo inteiro e existem histórias no mundo inteiro. Só que a gente está limitado, a gente precisa expandir. Então, assim, vamos pesquisar contos tradicionais de outros lugares do mundo? E aí a gente começou a pesquisar. Eles começaram a procurar histórias com as famílias para levar, a gente começou a procurar histórias na sala de informática, na biblioteca. E aí a gente começou a expandir, colorir aquele mapa, porque estava assim tudo muito limitado. Tem uma coleção muito legal que faz um reconto de contos tradicionais europeus, como se aqueles personagens fossem brasileiros. Como seriam? Então tem o da Rapunzel, que chama Rapunzel e o Quibungo. Então, aquela Rapunzel, ela nasceu na Bahia, as palavras que ela usa são dialetos, né, baianos. A comida dela, em vez de ser o rapôncio, da Rapunzel, da Europa, era o cupuaçu, né, mangaba. Então vão aparecendo outros elementos, em vez de ser uma torre de pedras, ela mora numa casa de bambu, em cima de uma árvore. E aí vai trazendo elementos da nossa cultura. E aí a gente começa a questionar, eu com as crianças, essa questão dos fenótipos, né? Então, a gente não precisa achar que para ser princesa você tem que ter aquele padrão, porque aquele padrão é o padrão das princesas de lá. Então a gente começou a estudar muitos contos africanos, tem um livro maravilhoso que chama O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos, que ele vai trazendo contos e vai especificando de que país que é. Então a gente começou a desmistificar o continente africano, porque muitas vezes existe uma alusão de que é um país gigante, e não é. Então, assim, com os contos a gente começou a ver que existe uma infinidade de etnias naquele continente, que existem culturas diferentíssimas, fenótipos diferentíssimos, né? Que existem negros mais esbeltos, mais altos, mais magros, com os traçados diferentes, e que quando a gente começa a ver essa diversidade, a gente desmistifica o padrão de beleza. E foi muito engraçado que as crianças falaram, nossa, professora, aqui quase não tem história, na América Latina. E a gente começou, poxa, gente, onde eu vou achar histórias da Venezuela?
E a gente foi buscar a história da Venezuela. Foi assim o ano inteiro, aquele mapa como instrumento de trabalho, e mais que um instrumento de trabalho, um instrumento de estudar a diversidade, né? E de compreender a diversidade do nosso país. Que aí eles quiseram entender por que se lá na Europa a maioria é branca, na África a maioria é negra, não todos, porque assim sempre procurei fotos, reportagens, matérias para mostrar que não são todos, né? E por que no Brasil a gente é tão diverso? E aí a gente foi estudar a história do Brasil. Mas não aquela história que é contada e recontada desde sempre, né, nos livros didáticos, aquela história que ignora a contribuição da cultura afro para a nossa Constituição enquanto brasileiro, que trata a cultura indígena como uma cultura passada, né? Então a gente começou a pesquisar as culturas indígenas vivas, presentes e cada vez mais conseguindo se manter e apresentando dados que estão crescendo no nosso país, né? Então, essa questão de conhecer as culturas indígenas como algo contemporâneo, não como algo que ficou no passado, que os portugueses exterminaram, não existem mais, não existem, estão aqui do nosso lado. Aqui em Parelheiros a gente tem, né, uma aldeia indígena que conquistou o espaço deles, a terra deles recentemente, então a gente conseguiu vídeos de lá para ver como que essas crianças de lá são, onde eles estudam, que eles estudam na prefeitura igual eles, que eles têm um uniforme igual deles, né? E o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente, o que tem para ensinar, né? A filosofia deles, a filosofia africana, o quanto que isso pode ser rico. Então, uma proposta que começou com uma simples leitura e que quando você tem esse olhar que é ampliado, expandido quando a gente tem oportunidade de participar de formações como essa, do GDE, né, a gente consegue de fato fazer uma transformação dentro da nossa sala de aula com aquelas crianças, né? Tinha uma criança nessa sala, danado, como me deu trabalho aquela criança. O Carlos era uma criança muito danada, que ele tinha uma mania de chamar todo mundo de macumbeiro, porque todo mundo era macumbeiro para ele. E aí ele falava, vai para lá seu despacho. E ele falava umas coisas assim, ele menino negro, né? E ele tinha uma maneira tão agressiva de trabalhar esses conceitos assim, da religião de matriz africana, né? Que aí um dia eu propositalmente coloquei uma guia azul, que não é uma guia espiritual, uma guia que eu ganhei de uma aluna que fez para mim, azul e branca, e deixei assim do lado de fora, que ele adorava meus colares, ele sempre pegava, olhava, vai professora, deixa eu colocar. Aí um dia eu fui com essa. Aí ele pegou e falou assim, ô professora, sua mãe é Iemanjá? Aí ele falou que eu precisava. Eu falava assim, minha mãe é Iemanjá, e seu pai quem é? Ele, meu pai é Ogum. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, você vai no terreiro? Ele falou, vou. Eu vou com a minha mãe no terreiro de Umbanda. Mas não conta não, professora, não conta não, porque o pessoal não gosta dessas coisas aqui não. Então assim, a maneira dele se defender em relação à religião dele, era falando mal, porque tipo, se eu falar mal, ninguém vai saber que eu sou, porque eu mesmo condeno. Então a gente procurou histórias sobre os orixás, a gente ouviu histórias dos orixás, a gente valorizou aquilo. E aí eu falei para eles, será que aqui na sala não tem nenhuma criança que conhece melhor essa cultura para falar para a gente? E aí ele levantou a mão, ele falou, eu conheço, professora. Aí ele foi lá na frente e ele deu uma aula. Ele falou, sabe, aquele que vocês falam que é macumba? Não é macumba, é oferenda, porque o orixá, ele precisa de alimento. Não é macumba, a gente não mata o frango porque a gente é mal. É a comida dele, é a comida para... E ele falou o nome do orixá que recebia o frango, que recebia o milho, que gostava da farofa. E aí as crianças ficaram super curiosas. Aí eu levei um outro vídeo que falava Brincando com Deuses, que mostra crianças que cresceram no terreiro de candomblé, e elas falando da relação delas com a religião delas. E ele ficou cheio de poder dar uma aula para os amigos, né? Então a gente, assim, no dia a dia, a gente vai conseguindo
trabalhar isso tudo que é muito conflituoso para as crianças, porque as crianças elas estão se constituindo de uma maneira muito intensa do que a gente. Para a gente é difícil lidar com certas situações. Tem dia que a gente fala, nossa, ser mulher, como é difícil ser mulher, né? Como é difícil a gente encontrar um equilíbrio entre aquilo que a gente gostaria de ser e a nossa realidade, né? Como que eu posso me posicionar no relacionamento? Como que eu posso me posicionar no meu ambiente de trabalho? Como que eu posso encarar a minha estética, né? Isso tudo a gente é em conflito, muitas vezes inconsciente, mas é um conflito. Imagine essas crianças que estão vivendo isso a 100 km por hora, né? De uma maneira assim muito mais frenética. E participar do curso Gênero e Diversidade da Escola me deu uma fundamentação, uma base para que eu pudesse problematizar essas questões que poderiam passar despercebidas se eu não tivesse tido esse referencial. Muitas questões que às vezes a gente lida como se fosse o cotidiano, né? E com esse cotidiano a gente continua enfatizando uma cultura machista, com esse cotidiano a gente enfatizando o sexismo, a gente continua pregando sem perceber o ódio pela diversidade. A gente, dentro da escola, como uma instituição, promove o racismo institucional, né, que segrega, que limita, que oferece para os nossos alunos uma baixa estima, que faz com que eles acreditem que eles não são capazes. Né? Quando a gente fala, ai, não liga para ele, ai, é assim mesmo, né? Ai, bobagem, vai fazer sua lição, ai, senta longe dele, senta um longe do outro, ai, vocês dois juntos não dá certo, ó, a partir de hoje você vai ficar aqui na frente, você vai ficar lá no fundo, né? Em vez da gente aproveitar os conflitos das relações e mudar nosso planejamento, né? A gente tem que alfabetizar, a gente tem que alfabetizar até o 3º ano do ensino fundamental. Mas quando eu estava trabalhando com aquelas crianças, o mapa, legenda, pesquisa, leitura, eu estava alfabetizando de fazer o que a gente é cobrado de fato, né? Porque ninguém quer saber se você está ajudando a formar essas crianças para serem críticas, para se amarem, para questionarem, para não aceitar a injustiça. Isso ninguém quer saber. Quer saber se a criança foi bem na provinha, né, a provinha de avaliação da alfabetização, né? Então, assim, a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode fazer as duas coisas, mas a gente pode fazer de uma maneira sólida, né, de uma maneira que realmente transforma, porque a gente está em escola pública e a escola pública ela tem uma responsabilidade muito maior, é uma responsabilidade que vai além de ensinar a ler e escrever. Eu fico assim muito incomodada quando eu vejo planejamentos com os objetivos formar cidadãos. Eles já são cidadãos, a gente precisa ajudar eles a se constituir enquanto. E isso não é uma aula para ser exercida fora da escola. Isso é uma aula que está nas relações, na minha relação com o aluno, não no conteúdo que eu ofereço para ele. No jeito que eu olho, no jeito que eu converso, do jeito que eu escuto, do jeito que eu problematizo aquilo que é um problema para ele. É um problema que muitas vezes ele não fala, professora, eu estou com dificuldade que meus coleguinhas estão rindo de mim porque eu sou negro, porque eu brinco de boneca, né? Ou porque tá rindo do meu cabelo. Eles não precisam falar, a gente tem que enxergar. E a gente só enxerga isso quando a gente se dispõe a agachar. Agachar no sentido de estar na altura deles, de olhar, de se envolver, né? Quando a gente chega na escola para fazer mais do que cumprir nossa carga horária, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo os resultados disso. Os resultados no sorriso,
o resultado no gesto de respeito de um pelo outro, no resultado quando o Carlos vira para mim e fala assim: nossa, professor, eu entendi, eu achava antes que os pretos, a fala da criança, que os pretos era tudo escravo e preguiçoso. Agora que você falou, eu entendo que eles eram guerreiros, que eles lutaram, que eles não aceitaram aquilo, que eles não eram fracos. Então, assim, uma criança negra de 8 anos fala isso. O que ele já tinha construído até os 8 anos em relação a ele e a ancestralidade dele? O que ele tinha construído? E o que a gente está reforçando, o que a gente está ressignificando? Essa é a questão. A gente tem que se posicionar, porque a educação, né, como já dizia Paulo Freire, ela nunca é neutra, né? A gente está educando o tempo inteiro. A gente está educando para quando a gente ignora, quando a gente problematiza. A gente está educando para passividade ou a gente está educando para a política, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, é muito grande. E ter o amparo de instituições como a UFABC, ter a parcerias como essa da Prefeitura de São Paulo com a UFABC, de possibilitar esse tipo de formação para educadores, isso contribui e muito para que a escola ela seja esse espaço de transgredir, esse espaço de reinventar a sociedade, né? Não de replicar aquilo que a gente já está cansado, de que a gente vê que não leva a lugar nenhum. Então me preocupa bastante quando a gente pensa na proposta de uma escola sem partido, né? Um projeto que compreende todas essas questões que a gente tratou aqui, que os colegas falaram, que a gente compartilhou no curso, compreende isso como uma educação partidária, uma educação, né, qual é a palavra que eles usam? Ideológica, né? Que a gente está lá levando nossa ideologia. Se a ideologia que eu estou levando é uma ideologia voltada para os direitos humanos, uma ideologia que promova a igualdade entre as pessoas, que favoreça que todos acreditem que possam ser uma pessoa que vai influenciar e que vai enriquecer, que vai contribuir para um país melhor, sim, essa é a minha ideologia. Mas uma educação que não tenha isso, acho que é uma educação que não vale a pena, né? Nosso papel é esse. A política que foi pensada na maneira de discutir, de problematizar junto, de tomar decisão pelo coletivo, de pensar no bem comum. A política de pensar que juntos a gente pode construir o melhor para todos, né? Não uma política esvaziada que pense nas individualidades e no benefício próprio e privado de cada um. Quero agradecer principalmente a todos os meus alunos que eu tive, que eu lembro. Hoje mesmo eu estava lembrando de uma menininha, Isabela. Gente, que fofura! Foi minha aluna da minha primeira turma. Hoje deve estar uma moça de 16 anos, com certeza, linda. E assim, quanto que essas crianças e a relação deles entre eles, a relação deles com o mundo, contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa mais sensível, uma pessoa que conseguisse se admirar com as pequenas coisas, né? Então, quando você convive com as crianças, quando você vê um arco-íris, ou quando você vê uma flor, ou quando você vê um bichinho no jardim, você não consegue passar indiferente, né?
aquilo. Você sempre é chamado e aquilo sempre te toca. E as crianças possibilitaram isso. Agradecer muito aos meus pais, que sem saber como, contribuíram muito, né, para a minha formação, que me ensinaram a ser professora desde pequenininha. Agradecer muito aos meus colegas de trabalho, muito, que às vezes tem muita paciência, porque a Janaína é chata, a Janaína quer problematizar tudo, mas no final das contas a gente se abraça a causa e a gente tenta fazer a transformação no lugar que a gente está junto. Agradecer por demais a oportunidade da Universidade Federal do ABC de proporcionar esse curso, de proporcionar novas reflexões e de proporcionar uma transformação não só para mim enquanto pessoa, mas para todas essas outras pessoinhas que estão ao meu lado no meu dia a dia. E é isso. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade de compartilhar mais um pouquinho dessas vivências e pela oportunidade de contribuir com a minha autopoiese, meu processo de se reconstruir continuamente. É isso.